Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, então, agora em Atos dos Apóstolos, é o momento em que Saulo, o carrasco, perseguidor, o tirano, quem diria, né? Será que os nossos tiranos também vão se converter? Tem que rezar demais, né? É muito tirano. Mas Saulo teve um encontro pessoal com Jesus. Viu uma luz e Jesus falando: Saulo, por que me persegues? Por que ele fala me persegues? Os batizados são o que de Cristo? Corpo. Quem persegue um cristão batizado persegue Cristo. É o corpo de Cristo, não é? E aí, quem és tu, Senhor? Procura, quem és tu? Sou aquele a quem te persegues. Eu sou aquele que estás perseguindo. Levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. O homem cheio de si, uma das partes da conversão importante, uma conversão verdadeira, é a pessoa que é cheia de si. Ai da minha família, se não for eu sustento todo mundo, né? Ai de todos, eu carrego minha família nas costas, a vida inteira, comadre, compadre, né? Tudo em... Então a pessoa que é cheia de si, quando ela tem uma conversão verdadeira, ela fica agora dependente. Vá até Damasco. Ele agora obedece, porque a soberba está cheio de si, né? E ali dirão o que deves fazer. Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber, e estava cego. Aqui é um momento que ele meditava, que a soberba cega, o orgulho cega. Quanto mais orgulhoso a gente é, tem gente que é orgulhoso, não enxerga um palmo na frente do nariz. É cada afirmação estúpida que dá até dó, pelo orgulho, né? E ali em Damasco havia um discípulo, Ananias. O Senhor chamou-o numa visão, um dom, né? Dom de revelação, de visão, de ciência. Olha os dons aí. Se ele não tiver aberto ao Espírito, como é que ele vai ter esse dom? Que tá, né? Isso não concordo. Não gosto dessas... pelo amor de Deus. Então vai ter que rasgar as páginas da Bíblia, né? Então Ananias, em uma visão, o Senhor chamou: Ananias, aqui estou, Senhor. Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias fica com medo, né? Mas será que é aquele que anda perseguindo em Jerusalém, destruindo, né? Matando? Olha que interessante, ele está rezando, diz aqui a visão, ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias. Também Saulo já viu em visão Ananias, entrando e impondo. Olha a imposição de mãos. Tem cristãos que têm dificuldade, não quer impor as mãos. Por que Deus quis que Ananias impusesse as mãos sobre ele? Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez a teus fiéis em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem plenos poderes. E Deus responde: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Por que sofrer por minha causa? Quando que você se sofre por alguém? Quando você ama. Então, se fosse para tirar um sinônimo aqui, deveria ser: eu vou mostrar-lhe quanto ele deve me amar. Certo? Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo.
Por que os pais não impõem as mãos sobre os filhos? Por que a mãe, né, o pai ou a esposa sobre o marido chega do trabalho querendo matar dois? Vem aqui, meu bem, senta aqui, impõe as mãos, faz a oração, né? A pessoa se tem uma revelação, Deus está me falando, está me traindo. Não. Acho que Deus não vai fazer isso, não. Vai falar por outro meio, né? Mas pode acontecer, já aconteceu, né? O nome dela vai que revela até o nome. Não é possível que o marido não se converte aí, né? Mas pode acontecer. Mas impõe as mãos. Faça a oração. Peça que Deus... Imagina se todos os pais impusessem as mãos sobre os filhos antes de ir para a escola, quando volta. Protege, lava. Senhor, lava com teu sangue, cubra com teu sangue. Ó minha mãe querida, cubra com teu manto. Que nada, Satanás não toque nessas crianças. Que nenhum tipo de ensino, de ideologias entre nesses corações. Que eles voltem puros como foram. Olha só. Mas não, nem vê que os meninos estão indo embora, não pede nem bênção mais hoje, né? Impor as mãos. Imediatamente, Saulo, meu irmão, a oração da imposição de mãos. Saulo, meu irmão, já virou irmão. De carrasco a irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Tudo por uma imposição de mãos. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se confortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo já começou a pregar nas sinagogas, virando quem ele é, né? Esse grande Paulo, incrível. Olha as cartas de São Paulo, a profundidade. Pensa que não existia teologia. Ele foi o primeiro que foi tendo a análise da revelação que Cristo deixou, sem nem ter conhecido, só aquele momento ali, né? Mas foi uma abertura ao Espírito Santo incrível. São Paulo é um cara extraordinário. Então, depois de uma oração de Ananias, caíram as escamas, passou um tempo com os discípulos e já começou a pregar. Olha que coisa fulminante, né? Um raio entrou no coração de São Paulo. Ele se apaixonou por Jesus e decidiu sofrer por ele. E aqui no Evangelho de João, capítulo 6, não tem espaço para consubstanciação, né? De que ali representa, que está a presença de Jesus, mas é pão. Tem espaço? O tempo inteiro fala como é que ele pode dar sua carne a comer. Então Jesus disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem. Eu não disse o pão que representa a carne. Disse. E não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Não fala quem come o pão que representa a minha carne e o vinho que representa meu sangue. Não tem espaço bíblico para consubstanciação. Consubstanciação é a presença do pão, da substância do pão, a substância de Cristo, ao mesmo tempo. Consubstanciação. Transubstanciação, a substância do pão se transforma na substância de Cristo, carne. Ok? Então, aqui não tem espaço nenhum, porque a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Não fala de representação. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive, me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come, viverá por causa de mim. Come a minha carne, né? Eu disse que aqui os judeus já discutiam, mas nos primeiros séculos os cristãos foram acusados de antropofagia. Tem muitas apologias, né, de defesa dos cristãos, cartas dos primeiros séculos, tentando defender que os cristãos não são antropófagos, mas é a Eucaristia que eles
que se fala na missa, né? Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os pais comeram, porque quem come deste pão da Eucaristia vive eternamente. A Eucaristia dá a vida eterna. Mas se você comunga sem estar em estado de graça, ela te leva à perdição. Ela só te leva à vida eterna se você estiver em estado de graça, ou querendo sempre seguir os mandamentos de Jesus, né? Quem ama se configura a pessoa. Quem não segue os ensinamentos de Jesus é porque não ama. Se você sabe que Ele é Deus, que Ele veio para nos salvar e não segue os seus mandamentos, é porque na verdade você não o ama de verdade. Então fica aí. Depois vai em casa e leia João 6 todinho. Vai ficar muito claro que não tem espaço para dúvida que é a Eucaristia. Por isso que a gente deixa no sacrário. Sacrário, era aqui, né? No sacrário. Não joga no canto, porque não é mais pão. O vinho nós não deixamos aqui porque perde, né? A gente tem que comungar todo o vinho. Porque é o sangue, não é mais vinho. É o sangue do Senhor. E se você tem tido dúvida, Senhor, aumenta a minha fé na sua Eucaristia. Aumenta o meu amor por ela. Porque aí eu tenho certeza que esse tanto de horário vago de adoração que nós estamos tendo vão ser preenchidos rapidamente, né? Basta amar um pouco mais, nem que seja com a família, uma família que se compromete no tal horário, para cobrir todos os horários de adoração. Que Deus nos ajude a amar cada vez mais a Eucaristia, nos configurar a ela, nos fazer cada vez mais estar abertos aos dons, à imposição de mãos, à oração, para que nós e nossa família um dia estejam no céu. Assim seja.